Uma grande exposição para comemorar os 70 anos de Tex. Estamos aqui no Espaço Cultural Engep, na cidade de Limeira, com Adriano Rainho, grande colecionador, especialista em histórias em quadrinhos, que disponibilizou grande parte do seu acervo para esta exposição durante todo o mês de setembro aqui na cidade de Limeira e que vai culminar com o grande Festival de Quadrinhos de Limeira, que vai homenagear os 70 anos de Tex, e acreditamos que será o maior evento já realizado no Brasil, alusivo ao personagem Tex, não é, Rainho? É verdade, sem dúvida nenhuma. Nunca na história do Brasil houve e está tendo um encontro de colecionadores e apaixonados por Tex Willer e por todos os personagens da editora Bonelli como este. É uma oportunidade única. 70 anos não é para qualquer um, né? 70 anos sendo publicado no mundo, tá? Então nós estamos comemorando aqui, através da exposição Tex 70, através do livro, né, Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, que vai ser lançado agora também dia 22 de setembro, que conta um pouco da história do Tex aqui no Brasil. Será o primeiro volume. É uma espécie de um guia, não é, que você fez? É um guia do colecionador. Lançamento da editora Mitos, né? Um guia para quem coleciona Tex. Isso mesmo. Agora, a exposição que está acontecendo aqui, ela tem itens raros, talvez até únicos. É realmente muito curioso visitar esta exposição. Você fez uma mescla aqui de exemplares, as revistas em quadrinhos e também os itens de colecionador, né? E aí chama a atenção algumas coisas que acho que muitas pessoas nem faziam ideia que pudesse existir. Como, por exemplo, um joguinho da Coca-Cola, do Tex, com as tampinhas. Como é que você conseguiu isso tudo? Na época você comprou, você foi buscar depois? Porque são coisas realmente fantásticas de colecionador. Sim, o que acontece? O mundo do colecionador é exatamente isso. A gente que é meio, a gente fala entre aspas, meio maluco, meio louco, é nesse sentido, porque o colecionador, quando ele gosta, quando ele curte o personagem, ele procura inventar novas situações para enriquecer a coleção dele. Por exemplo, esse joguinho foi de um cara louco aí, eu não sei nem quem foi que fez, mas apareceu em uma certa situação aí, eu vi e falei, não, eu quero para mim, né? Incrível, as tampinhas com os personagens. Nossa, cada tampinha é um personagem. Produzido, colocaram os principais personagens, tanto os vilões quanto os amigos do Tex, colocaram nas tampinhas. Você lembra das bingolas Disney que teve na década de 70 da Coca-Cola e da Fanta? Eu tenho úlcera no estômago hoje porque meu pai tinha bar e mercearia. De tanto tomar para pegar. Coca-Cola. Eu nem tomava o refrigerante, mas eu pegava, abria e guardava a tampinha. Vinham os personagens da Disney. Esses exemplares que você viu é a mesma coisa. Então, esse é um exemplo exatamente de como é a loucura de ser um colecionador. Agora, Rainho, vamos falar dos outros itens raros presentes aqui nesta exposição. Então, é o que o colecionador quer saber. O que o colecionador quer saber. O que é que eu posso ver lá na exposição Tex 70 anos? Então, nós temos aí a revista Júnior, número 28, sim, que é a primeira aparição do Tex no Brasil, com o nome de Texas Kid, sim, no formato de tira, né? Você está apresentando aí a publicação original. Original. Bom, eu tenho a coleção completa da revista Júnior, do número 1 até o número 277. Essa revista Júnior ela foi publicada na década de 50, ela começou em junho de 1950, tá? Julho de 1950. E a partir dela até o número 27, ela publicava histórias de outros personagens, foram 4 aventuras, se eu muito me engano, com outros personagens, sempre com continuação na edição seguinte. A partir do número 28, graças a Deus, teve alguém que trouxe lá da Itália. Vamos experimentar esse personagem e colocou o Tex. Colocou o Tex. Interessante que, pensa bem, naquela época, pensa que era aviãozinho a jato, eu vou para a França, pegar o aviãozinho, daqui 10 horas eu estou lá. Não, era tudo por navio. Então era 30 dias, 28 dias, para o navio chegar lá da Europa para trazer o material, né? Então eu nem imagino como que foi feito esse procedimento, mas alguém teve a boa ideia de trazer essa coleçãozinha da Júnior, da coleção de Tex Willer, tá? Colocar na Júnior. Isso. Aí, já nesse formato talão de cheque,
um formato já consagrado na Itália, né? Que é o formato Striscia, né? De tiras. Striscia, é isso mesmo. Então, trouxeram esse formato e Tex surgiu em... Bom, a data, no meu livro, já tenho uma nova data para o surgimento do Tex, graças à minha pesquisa. Não vou dizer que não estou dizendo que ninguém está errado, tá? Todo mundo teve a sua pesquisa, mas eu fiz um trabalho bem aprofundado e eu tenho a minha teoria. E essa minha teoria está no livro. Então, mais uma coisa. Você diz o que? A data de lançamento? Do livro. Do Júnior número 28. Quando foi para as bancas no Brasil? Primeira aparição do Tex, eu tenho uma visão da data correta. Eu coloco, lógico, eu estou calçado em pesquisa, tá? Eu ponho a minha visão, pode não ser, mas a mais aproximada da primeira aparição está no livro, tá? E ponho e explico por quê. Então, nesse Júnior número 28, entra Tex Willer. Para concorrer, na época, com personagens tipo Pequeno Xerife, Xuxa, que eram publicações juvenis, que faziam muito sucesso na época no mesmo formato. Outra curiosidade, naquela época, essas revistinhas mais pequenas, elas custavam um cruzeiro. O que fazia com que popularizasse os gibis, porque foi no finalzinho da década de 40, no início da década de 50, que iniciou realmente o boom das histórias em quadrinhos de faroeste no Brasil. Então, para popularizar os gibis, colocaram essas revistinhas de um cruzeiro. Tá? E aí começou a popularizar. E Tex, para concorrer, deram um nome diferente para ele. Aqui no Brasil, ele é conhecido como Texas Kid na década de 50, para concorrer com esse pessoalzinho aí que lia Pequeno Xerife e Xuxa. Tá? Aí ele ficou nas bancas durante um período na revista Júnior. Depois, com o tempo fora, a publicação foi descontinuada. Sim. E aí ele retorna na editora VEC. Sim. E você expõe aqui o número 1, que é o signo da serpente, né? Aliás, também original que você trouxe aí, num estado assim perfeito. Aliás, o Rainho trouxe as primeiras edições, né? Tem uma sequência aí, 1, 2, 3, o início da coleção de Tex que continua até hoje, né? É a numeração que continua até hoje. É verdade. Dentro do que você falou, então, na coleção Júnior são 277 números, e eu tenho os 277. Não é possível pela questão do espaço de colocar aqui, mas aos poucos a gente vai tentar até ampliar um pouco mais aqui, até o dia 30, hein? Vocês têm até o dia 30 para vir. Durante todo o mês de setembro, a exposição está aberta aqui, de segunda a sábado. E contamos muito com o apoio, né, Tiago? Com o apoio de todo mundo. Venham nos ajudar nesse sentido. Ninguém quer dinheiro aqui, a gente quer... Até porque a entrada é gratuita aqui, né? Gratuita. A intenção é popularizar o personagem e que você possa conhecer o acervo e saia daqui com a vontade de ler. Totalmente. Mais um Tex maníaco. A gente chama de Tex maníaco, né? Ou texiano. Quem nasce no Texas é texano. Aqui não. Quem gosta de Tex Leitor de Tex. é texiano, tá? Então, quem sabe você não vai ser mais um texiano, mas contamos com vocês aqui, prestigiando. É importante para a mídia toda conhecer, né? O Tiago aqui já está fazendo a sua divulgação, a gente agradece demais de coração. E para dar esse fôlego, né, para a continuidade da vida editorial, né? Porque, infelizmente, o mercado editorial no Brasil passa por um momento de crise, as tiragens estão em queda, né? De uma maneira geral, então a gente não quer que o personagem corra o risco de ser cancelado, porque a editora depende de venda, se não vende a revista, tem que cancelar a publicação. E né? nós, então, fãs que somos os responsáveis por essa divulgação. Já aconteceu recentemente com as publicações Disney, então é uma realidade complicada do país. Então a intenção é popularizar o personagem. Então tem as primeiras edições da Júnior, onde surgiu o Tex. Aí, editora VEC, a sequência, quer dizer, do número 1, o Rainho trouxe as primeiras publicações em ótimo estado. No número 1 ao 37, pode-se dizer estado de banca, né? Que foi garimpado, né? E a gente que é colecionador, você começa, tem aquela revistinha, vou pegar porque é rara. Aí deu para substituir, você vai substituir. Então, são anos para conseguir chegar nesse estágio, né? Então, no número 1 ao 37, no formato um pouquinho maior, que é um pouquinho próximo do italiano, que é um pouquinho maior. Mas mais estreitinho um pouco. Então eu estou exibindo aqui para todos que vierem aqui conhecer a exposição, esses primeiros 37 números, que é realmente o sonho de consumo para qualquer colecionador de Tex. Na verdade, o que todo colecionador de Tex quer, exatamente por isso que você falou. É o primeiro número de um total continuado, são
Primeiro, editora VEC, publicou até o número 164. Depois veio a editora Rio Gráfica, editora Globo. Editora Rio Gráfica, que na verdade a editora Globo tinha... Que ela mudou de nome em 87. Logo depois. Um pouquinho depois que ela pegou o texto da editora VEC e passou para a Globo e depois para a editora Mitos, sempre mantendo a numeração original. Mas aqui e vamos manter isso por muitos e muitos anos, através disso que a gente acabou de falar agora, com muita força, com muito apoio de nós colecionadores, comprando, né? Tentando ajudar. É difícil, mas, às vezes a gente compra alguma besteira lá, vamos lá, compra uma revistinha do Tex, você está ajudando. E aí você trouxe também exemplares italianos, né? Tem muita coisa aí das publicações italianas, as cobiçadas estatuetas, não é? E você tem aí essas top aqui da Infinity, que tem realmente muita coisa boa. As estatuetas da Infinity são 40 estatuetas importadas da Itália também, com todos o mundo de Tex, com os amigos, os inimigos. Todo o universo do Tex, são as estatuetas originais. E tem um detalhe interessante, sempre que eu vou em algum festival de quadrinhos na Itália, a gente vai tentar buscar as estatuetas, e é muito difícil, você não encontra, né? E uma vez eu perguntei num festival, falei, mas por que é tão difícil conseguir as estatuetas, né? E aí o rapaz de uma fumeteria, né, que estava expondo lá, ele falou, não, porque as tiragens foram limitadas. Eu falei, mas não tem ninguém que faz, né, com resina. Ele falou, não pode porque não tem os direitos autorais. Eles respeitam muito essa questão lá do direito autoral. Então, lá não é, Então, você não encontra. Ou você compra a original ou não tem, né? Aí, com certeza, vai ter que pagar mais caro, né? Porque já está na mão de colecionador. Quem comprou é porque é um custo um pouco mais alto, né? É um valor um pouco maior, e com o decorrer dos anos vai ficando cada vez mais caro mesmo, isso é natural. Tem algumas curiosidades, eu vi que você trouxe também aqui um exemplar da revista do Chet, que foi um personagem criado para, entre aspas, concorrer com o Tex, né? Você veja, o Tex vendia tão bem, né? Tinha um sucesso editorial tão grande que a editora na época pensou, vamos lançar mais um, quer dizer, só o que a gente está lançando não é suficiente. E criaram um personagem que, na verdade, Chet é Tex ao contrário, só que com CH. Né? Então, e aí uma equipe de brasileiros começou a produzir, né? O quadrinho, mas totalmente inspirado no Tex. Isso realmente é um fato, que o Chet, ele foi, a editora, né, orientou a equipe de produção, olha, vocês façam a versão do Tex brasileira, né? Obviamente com algumas características de um personagem brasileiro, né? É do Velho Oeste também, mas com algumas características para a época, da década de 70, né? E de qualquer forma, exatamente para isso, utilizando o Tex como, né, um empurrãozinho, criou-se o Chet, e esse Chet teve até uma vida duradoura bem grande mesmo, né? E é uma das curiosidades legais. E um material muito bem feito. Eu vi que você trouxe também Tex de várias partes do mundo. Sim, né? Você tem publicações de vários países. Da Índia, do Marrocos, da Turquia, da Dinamarca, da Suécia, da Espanha. Mas não esqueçam, o Brasil é a segunda terra do Tex no mundo, hein? E pensa bem, nós estamos do outro lado do oceano, sendo que lá eles têm tudo fácil, né? Os europeus estão tudo libertinho, mas nós estamos aqui do outro lado do oceano e somos a segunda casa do Tex. Mas é muito curioso você ver a capa, o idioma, sabe? Como que era produzido, né? Cada um com sua característica própria. Um outro item muito legal, Tiago, que a gente tem aqui, a editora VEC lançou uma coleção, me parece com 27 ou 29 números, Histórias do Faroeste. E essa História do Faroeste, ela republicava os grandes sucessos de histórias curtas, como era na década de 50, né? Histórias curtas, os grandes heróis do Faroeste, White Earp, esses que eu falei para você, né? E que fazia sucesso naquela época, mas eram histórias curtas. No número 22, aproveitando esse gancho, me parece que o Otacílio Assunção, que era o editor da VEC, o que aconteceu? Foi lançado um Histórias do Faroeste com a capa, com a primeira história do Tex, a capa e a história, com a primeira história do Tex, publicada na Itália. Pô, vai vender adoidado, horrores, porque Tex, no finalzinho da década de 80, chegou até 500 mil exemplares, pelo que o pessoal me fala. Já pensou, 500 mil exemplares? Uma tiragem
excepcional, né? Que não existe há muito tempo no Brasil. Imagine quanta pessoa tem por aí que gosta de Tex e não sabe que está tendo isso aqui hoje. Vamos exibir, vamos mostrar para eles virem aqui, né? Então, o que aconteceu? Vamos publicar isso daí. Só que a Bonelli, lá italiana, não autorizava, na época, publicar a imagem de Tex em uma revista que não fosse do Tex. Isso, né? Então, pô, descobriram. Não, recolhe das bancas. Aí eu acho que é incinerar e tudo mais. Dizem, né, as histórias, isso é conversa de colecionador. Dizem as histórias. Que alguém guardou, não deixou incinerar. Você vai ver que curioso agora. O Otacílio Assunção, o Ota, antes de acontecer isso, ele pegou umas que dava na mão e levou para o escritório dele, o editor. Grande Ota. Ele pegou e guardou lá. Então vamos supor, quanto cabe aqui na mão? Umas 15, 18 revistinhas? Então, existem 18, até 20 edições aí, que são únicas, que estão com essa história e com a capa do Tex, no número 22, Histórias Faroeste. Esse exemplar caiu na minha mão também. E uma delas está aqui. E uma delas está aqui para vocês verem. Olha só que bacana. Aliás, você citou o Ota sempre fez um trabalho editorial fantástico para os quadrinhos da Bonelli. Com Tex na editora VEC e depois na editora Record, quando ele publicava Zagor, quando ele publicava Mr. No, quando ele publicava Martin Mister, ele fazia um trabalho realmente muito bacana. O Mad que ele fez na VEC, o Mad. Publicando as histórias na íntegra. Nossa, a parte de Bonelli ele sempre foi muito forte. E ele publicava o Mad, que fez muito sucesso com a editora VEC, que eram os dois carro-chefes. Depois teve Espectro, aquela linha de terror. Um grande editor, né? Além de artista, né? Ele ficou muito conhecido pela revista Mad, mas um editor fantástico, uma visão muito bacana. Uma visão ampla, né? Ele abria para tudo. Então a gente também tem que agradecer muito a ele. E na verdade, gente, olha, podem falar o que for, se eu sou puxa-saco ou não, mas olha, nós temos que agradecer a estas editoras que mesmo, sabe, chegaram lá, mantiveram, e aquelas que pegaram o fio da meada e continuaram. E a editora Mitos está fazendo um trabalho fantástico, como nunca feito antes. Em número de títulos, né? Publicações especiais. Tá aí, e estamos aí hoje com o Tex Graça. Então, temos problemas? Temos, lógico, mas como você acabou de falar, a crise que esse país está em todos os campos. O problema da distribuição, enfim, é uma série de questões que acabam acarretando, né, no valor e cria dificuldade. Mas o importante é você vir aqui em Limeira para conferir essa exposição. Tem muita coisa interessante, muitos itens raros de colecionador, exemplares, muita coisa legal que você só vai ter a chance de ver em uma exposição como essa, porque, como o Rainho falou, itens raros você não vai encontrar em lugar nenhum. Dia 22 eu vou estar aqui, vai ter o lançamento do livro, meu irmão mais velho, Tex Willer, dia do lançamento do livro, vou estar aqui, vai estar aqui artistas também, tá? E eu gostaria muito da presença de vocês, venham. E olha, não se esqueçam, dia 29 e 30 de setembro... O grande evento, né? O grande evento... Porque tudo isso daqui, gente, é um projeto... É um esquenta, né? E é um projeto de irmãos mesmo. Eu e Renato Frigo nos juntamos para fazer algo grandioso, algo que vai ficar para a história dos colecionadores de Tex e da Bonelli do Brasil, tá? E vocês não podem ficar de fora. Dia 29 e 30 de setembro, vamos lotar o Festival de Quadrinhos de Limeira. Vamos mesmo, gente. E pense bem, vai ter um bolo aqui, eu não vou falar para vocês a cara do bolo. Vai ter um bolo enorme do Tex aqui, vamos cortar esse bolo do Tex, vamos cantar parabéns para o Tex e vamos fazer com que as histórias de quadrinhos, e logicamente Tex e Bonelli, estejam lá no topo dos quadrinhos brasileiros. Porque Tex não é só um cowboyzinho do faroeste, não. Tex é muito mais, hein? Então, conto com vocês. Muito obrigado, viu, Thiago? Vai ter palestra, você inclusive, né, vai participar de alguns painéis, debates temáticos. Exibição do filme. Exibição de documentários, vai ter o filme do Tex, vai ter documentário do Tex, documentário Zagor, documentário Dylan Dog, vai ter lançamentos da Mr. No de volta ao Brasil, a editora 85 vai estar presente, lançamento de Diabolic, que não é da Bonelli, mas faz parte do fumetto italiano, né? A presença do Giacomo Michelon, convidado internacional, né? Que é o desenhista do Lupo Alberto, para falar também sobre quadrinho italiano, fumetto, e sorteio de itens oficiais da Sérgio Bonelli Editore,
para colecionador, olha, materiais fantásticos, edições especiais, estatueta, CD, DVD, itens de colecionador que serão sorteados no festival, que tem entrada diretamente da Itália. Entrada gratuita. Eu vou contar uma coisa para vocês. Muita coisa que sabe trouxe, eu tô babando, porque eu não tenho, viu? Mas é para o festival e mais, os participantes não vão poder concorrer, não pode. São só os visitantes com entrada gratuita. Nossa, tudo grátis, gente. Ou seja, você vai entrar no festival, não paga absolutamente nada e vai receber uma senha, um cupom. Que nesse cupom você vai estar Sábado nós vamos sortear alguns itens, domingo vamos sortear outros itens exclusivos. Então, tudo isso aí, olha, é um chamariz, ô Rainho, realmente para as pessoas virem, né? Lógico, o prêmio é um dos chamariz, né? Mas os painéis, o bolo, as editoras presentes que vão estar... Vai estar aqui com stand. Com descontos, a Comics. Quem tiver faltando, a Comics, então lojas de editoras com novos. E vai ter também revistas usadas. O Celso da Comic Hunter já me falou que ele vai trazer um lote de Bonelli que ele tem, porque o Celso, ele é bom, ele vai trazer coisas raras. Chega cedo no sábado, porque vai ter coisa aí, primeiras edições, realmente, então para completar a coleção, oportunidade única. Essa oportunidade, ó, só daqui 70 anos de novo. Eu não vou mais estar aqui para ver. Aproveite. Limeira, fácil acesso. Rodovia Anhanguera, quilômetro 143. Na Anhanguera, no 143 já tem entrada, você vai entrar em Limeira. A faculdade... Dá 1h30. 1h30 de São Paulo. A FAO fica ao lado da rodoviária. Se você vier de ônibus, você sai na rodoviária, você anda a pé, 5 minutos você está na FAO. Você de qualquer parte do Brasil, de avião, desce em Viracopos. Viracopos está a 40 minutos daqui, ao lado, aeroporto Viracopos em Campinas. Enfim, não tem como não vir aqui. Rede hoteleira, tem muito hotel baratinho aqui, fácil de você ficar, restaurante, enfim. Não tem desculpa para não vir. Não tem. Se você não vier, não adianta chorar depois. Vai chorar pro resto da vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois nós vamos exibir os vídeos, né? Durante tudo isso, esse trabalho que você está fazendo aqui, e muito que a gente vai fazer durante todo o festival, né? Que você também vai vir filmar no festival. Você vai ficar com água na boca e falar, poxa vida, eu perdi. Dançou. Perdeu. Então venham, façam o possível. Grande exposição, 70 anos de Tex. Adriano Rainho. Parabéns pela coleção. Obrigado. Viva Tex. Venha conferir aí esta grande exposição aqui na cidade de Limeira. Venha com a gente.